Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um encontro com mais uma maravilhosa, a Gláucia, que é uma querida, que é integrante da nossa equipe da imersão Resplandeça. Ela vai estar lá te servindo. E hoje, é claro que nós vamos ter uma conversa que eu tenho certeza que você vai se identificar com alguns pontos da história da Gláucia. Eu vou pedir para ela se apresentar. Fique à vontade e seja muito bem-vinda, Gláucia. Prazer é meu nome é Gláucia, casada, tenho uma filha, Uau! estou muito feliz em estar aqui, estou vencendo também muitos desafios, já é um desafio estar aqui, estou muito Yes. contente com esse papo que a gente vai ter agora e, né, preparada para tudo aquilo que Deus vai fazer agora nesse momento do nosso bate-papo. Olha que linda! A Gláucia que também é analista corporal, depois ela vai falar um pouquinho para vocês dessa jornada dela. Eu quero que você fale para nós, Glau, você é uma jovem linda, porém já viveu muitas coisas, tem muita experiência aí de vida. Fala para mim, Glau, um Uhum. pouquinho da sua jornada, talvez um dos seus maiores desafios da sua vida que você pôde identificar. O que Uhum. seria? Fala para mim. Eu acho que um dos primeiros desafios é esse estar aqui, Uau! estar atrás de uma câmera, estar falando. Olha, Às vezes a gente vem com medo, não sabendo, né, como falar, sim. e expor a nossa vulnerabilidade já é difícil. Verdade, Então, às vezes eu sim, quero colocar um pouquinho dessa perfeição, mostrar que é tudo certo. E eu natural, falo que a nossa vida é assim. Às vezes as pessoas estão olhando a gente, né, por detrás dos bastidores, mas o que, que tem atrás? verdade. Então, mas um dos meus maiores desafios e dos medos que eu venci, e venho vencida comigo mesma também, porque eu acho que quando eu fiz a análise corporal e comportamental com você, quando eu fui analisada, e a gente vai vendo que nesse processo da autocura e do autoconhecimento tem nós, e quando a gente se entrega também de verdade. Então, quando eu só para entender um pouco da minha história, Sim, aos meus 19 anos eu fui mãe, muito assim, jovem ainda, nossa, sem, sem saber muito onde tudo isso iria levar no relacionamento. A gente passei assim por um momento de um relacionamento tóxico, um relacionamento que me deixou marcas, mas também que trouxe muito aprendizado. ok. E eu sei também que nesse processo do meu relacionamento, do meu casamento, eu fui me anulando. Nossa, E nesse período, eu também tive a perca do meu pai, tive a perca do meu irmão de 17 anos, do meu pai. E por muito tempo eu tentei, assim, entender o porquê que muitas coisas assim, em mim, dentro de mim, não dava certo. Eu falo que em questão, às vezes, né, de uma irritabilidade, de um ok. desânimo, de uma melancolia, Nossa, e a gente vai levando isso na vida e a gente não consegue entender. perfeito. E na minha infância, aos meus 8 anos de idade, passei por um abuso. Nossa, E isso foi uma coisa que eu também não consegui expor também para muitas pessoas, nem para minha mãe, nem para minha família. E uau, talvez quem for ouvir isso hoje, talvez seja a primeira vez que esteja ouvindo. sim, Então, realmente foi algo assim que marcou a minha vida, marcou a minha história, principalmente isso no meu relacionamento, quando eu era casada. Porque às vezes quando você está ali casada, você não consegue, né, colocar para a pessoa, né, às vezes, né, a questão do toque, ou às vezes nomear isso. E você vai perfeito. passando a vida ali, porque você fica com essa dor, né, ali da criança, Perfeito. mas eu entendi depois, né, de muito tempo, que era a minha identidade que estava sendo roubada. Uau, Então, nossa, hoje eu falo isso um pouco assim, não chorando mais, um pouco mais tranquila, mas é porque isso um dia realmente me causou muita dor, né? nossa, E essas percas também, esses lutos, lógico que todo mundo está sujeito a isso, todos nós vamos passar por um momento de percas na nossa vida, né? De pai, de mãe, lógico sim, que ninguém quer, porque ninguém está preparado para a morte, mas são dores que na nossa vida a gente vai carregando e isso vai nos causando aí, né, alguns gatilhos. E às vezes a gente não consegue expressar o porquê. E verdade. quando eu procurei análise corporal e comportamental, é justamente por isso.
por saber o porquê, né, que a Gláucia, às vezes, era muito irritada, não consegue identificar algumas coisas, e foi nesse processo, né, e ainda é esse processo de que Deus está tratando, de que Ele está curando. Por isso que eu falo da importância do autoconhecimento, da gente entender a história. Ela começa desde lá de trás, desde a criança, da fase de adolescência, quando eu também era adolescente, tem uma história, a fase adulta. Então, assim, toda essa questão, né, como eu te disse, do meu pai, foi coisa que me marcou. Gente, quanta Hum, coisa, né? Olha só, o hum, papo hoje vai ser bem profundo, porque assim, eu peguei alguns detalhes que você trouxe. Primeiramente, essa questão, né, do desafio de estar aqui, de sim. vencer isso realmente é relevante, Gláucia. Uhum, Isso demonstra que realmente você tem se esforçado para não ficar limitada nos sim. medos, né? Porque sempre que a gente está para trazer, para dar novos passos, o Uhum, medo, ele se levanta, porque ele sempre esteve ali, disfarçado, mas sim. ali ele torna uma barreira para de fato te limitar. Mas, você trazendo essa sua vivência, todas essas experiências, eu fico feliz por você ter essa coragem mesmo de abrir, como você bem falou, o abuso, talvez pessoas não saibam disso, Sim. mas isso é muito importante, mulheres, né, nós Uhum, tratarmos isso aqui também direcionado para mulheres, que por trás de uma linda mulher também tem uma história difícil sim. e às vezes as pessoas acabam julgando, como você bem falou: Sim. "Ah não, aquela ali não tem problemas, aquela ali Uhum, ela é linda, aquela ali é casada, ela tem uma filha linda, mas ela tem uma história, ela também tem uma dor". Todo ser humano, todo, sim. sem exceção, carrega a sua dor. E assim, Gláucia, a importância de entender tudo isso fez a diferença na sua vida? E quando você começou a entender algumas coisas, Gláucia, qual é a sensação que você teve? Porque talvez tem mulheres ali nos assistindo Uhum, que estão passando nesse exato momento por um relacionamento abusivo, como sim. você teve lá no passado, ou estão com a notícia de um abuso que talvez a própria filha foi abusada. Uhum, Então, aí a gente precisa auxiliar essas pessoas para sim. que não só se permita buscar Uhum, ajuda, mas também sinalizar para elas a diferença em sim. buscar ajuda, porque Uhum. você percebeu essa diferença? Fala para nós. Sim, eu percebi. Ok, E eu falo que a gente às vezes fica com medo de não procurar ajuda ou de não colocar, como eu disse, né, a nossa vulnerabilidade. Às vezes a gente fala assim, ai, não, por que eu vou procurar ajuda? verdade. Ai, isso não vai dar certo, ou isso não é para mim. Às vezes a gente fica com esse medo, mas é claro que eu penso que a gente também não tem que sair contando a nossa vida para Para todo ninguém, para todo mundo, mundo. verdade, Hoje eu conto isso, mas como realmente uma superação. Então, perfeito. realmente, eu sei que isso não tem, assim, eh, eu falo, né, de eu contar isso, não tem mais, assim, medo disso, Uau, muito porque eu bom. sei que essa dor hoje ela foi curada. Que lindo. Então, e na minha adolescência, eu queria só também falar de uma coisa, que quando eu conhecia Jesus, eu tinha 10 anos de idade, Uau. né, então quando eu tive essa apresentação de Jesus na minha vida, e quando eu passei por esse abuso, quando eu me perguntei para Deus, por que que isso aconteceu, veio claramente na minha mente, assim, que era sobre a minha identidade que estava querendo ser roubada. Uau. Então, quando eu por isso que eu falo que quando eu passei por, né, eu estou voltando de novo nesse assunto, e você está comentando dessa questão das mulheres, que às vezes pode estar se identificando e que às vezes está com medo de buscar uma ajuda e de querer sarar feridas, eu falo para não ter medo, porque a nossa cura ela está na nossa própria história. Uau. E eu sei que ainda estou no processo, eu me perdi aí no meio do caminho um pouco, ali na minha fase de adulta um pouco, mas devido a muitas dores que não sabia nomear, não sabia dizer qual é. Aí você tentou descontar em algum lugar, os escapes. Exatamente, a gente vai, aí a gente desconta, às vezes a gente desconta numa bebida, a gente desconta às vezes em prazeres momentâneos, em Verdade. lugares errados, com pessoas erradas, e a gente vai esquecendo da origem, da onde a gente veio. Então, nesse meio tempo, quando eu não sabia, eu me perdi na minha identidade. Então, quando eu me perdi na minha identidade, foi quando eu me deixei me levar.
e fui me levando, né, assim, com o mundo, com o padrão, né, mundano com isso, mas aí foi quando o meu pai faleceu que a chave realmente virou, e foi quando eu comecei a buscar ajuda, foi quando Deus colocou pessoas no meu caminho para me ajudar, e realmente eu falo que, assim, também tem a nossa autorresponsabilidade, Verdade, porque a gente também tem que sair desse papel de vitimização. nossa, perfeito. Porque eu falo que às vezes a gente fica se vitimizando demais também, achando que a culpa é de um, achando que a culpa é do E outro. achando que alguém vai ter que chegar e tirar a gente daquele lugar, Sim. sendo que nós temos que sair desse papel, né, do vitimismo e buscar ajuda sem medo, como você Sim. falou, às vezes a gente fica se sabotando, falando, né, ai, mas para que eu vou falar? Para que eu vou pedir ajuda? Para que eu vou demonstrar que eu estou fraca? Sim. E aí a gente entende que se você não se posicionar para buscar, Uhum. Deus vai colocar pessoas como colocou na sua vida, como colocou na minha vida, mas a gente também precisa abraçar as oportunidades. Sim. E quando foi, voltando para a sua história, quando foi a sua vez, você abraçou a oportunidade e voltou para a casa do pai. Foi isso que aconteceu? Isso. E como foi esse processo? Fala para nós. Aí isso já vai fazer há 4 anos atrás, quando Bênção. a Glaucia lembrou, né, da origem. Então, quando a gente lembra da nossa origem, de quem nós somos, Que lindo. quando a gente olha realmente para a palavra de Deus, quando a gente até me emociona, porque realmente foi quando eu olhei para a Glaucia Uau. e eu falei, existe muito mais, né, para mim. Me veio um versículo agora na mente, que tem Jeremias 29:11, que fala, né, que sou eu que sei os planos que tenho para você, planos de bem, não de mal. Glória a Deus. E às vezes a gente acha que isso é uma mentira, Nossa. que a gente olha para outros e fala, mas isso acontece na vida de outras pessoas. E quando eu comecei a olhar para mim, a me olhar, a me enxergar, a me olhar no espelho realmente com carinho, a me identificar, Nossa. né, como filha, e eu falo, Deus tem algo para mim. E eu falo que quando nós somos curada, pessoas ao nosso redor também é curada. Começa primeiro de nós e depois através de nós. Isso vai impactar na minha filha, vai impactar no meu esposo, na sociedade, porque quantas mulheres estão perdidas, quantas mulheres estão hoje se entregando a prazeres momentâneos, a momentos, por não saber quem realmente é. E eu passei por isso. Então, assim, por quê? Porque eu fiquei com essa, como se diz assim, com essa crise de identidade. Nossa, Só que eu louvo a Deus porque Ele me resgatou de volta e eu pude voltar. Eu falo que não é fácil, é renúncia. Muita. A gente tem que dizer não para muitas coisas, para muitos prazeres, Verdade. dizer não para muitos convites, dizer não para as pessoas, e às vezes as pessoas vão nos julgar. Mas às vezes o problema não está, né, em nós, está nas pessoas, porque elas também não passaram por esse processo. Só que a gente tem que olhar para nós com amor, se acolher, entender o nosso momento. Entender o momento e saber que é devagarzinho. Eu falo que é um passo de cada vez. E eu me vejo, sabe, nesse processo. Até hoje. Até hoje. E vai ser sempre assim, até a eternidade. E vamos indo até a eternidade. Mas esse versículo que o Senhor trouxe à sua memória é lindo, eu amo essa passagem, porque o Senhor diz isso para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que Ele sabe, mulher, os planos que Ele tem para vocês. São planos de paz, não planos de mal. E, gente, o inimigo o tempo todo vai tentar fazer com que você desconfie da bondade de Deus. E ele vai colocando setas, ele vai colocando impedimentos para você achar que isso não é uma verdade. Mas lembre-se, Deus, ele é bom, Deus, ele tem um propósito para sua vida, Deus, ele quer te resgatar dessa escuridão, Deus sabe da sua dor, mas ele também tem levantado pessoas para te auxiliar, como foi na vida da Glaucia, como foi na minha vida. Torno a repetir, porque às vezes as pessoas acham que uma pessoa tá ali lindamente, aparentemente de pé, sozinha. E não, né, Glau? Nós não conseguimos, por nós mesmas, ficarmos de pé. Até porque a Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1, porque quando um não vai bem, o outro ajuda a sustentar, a ficar de pé. Nós entendemos a importância do casamento nessa passagem, mas também a importância de um amigo de fé. Não aquele amigo que só te bajula, mas aquele amigo que também te confronta
santa na verdade, porque ele quer te Uhum. ver bem, ele quer te ver crescer, e ele vai ser uma extensão dessa promessa que Deus tem para sua vida. Hum. E Gláucia, é uma trajetória linda, mas assim, hoje o que a Gláucia tem visto de frutos? Porque você renunciou há 4 anos, Uhum. você como falou aí, você decidiu viver um novo tempo com Deus. E Uhum. é claro que nessa jornada o inimigo ataca, ele vai jogar algumas coisas na sua cara, Ah, ele é um sujo, mas ele é um derrotado, né, se levanta sim, para cair, mas a Gláucia está de pé, né, a Gláucia, sim. graças a Deus, ela tem se colocado de pé a cada dia, ela tem buscado meios, Sim. recursos, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa fase Ah, também. que delícia. Outro versículo que me veio na mente, que é o versículo que quando eu casei, que fala, né, que as coisas velhas se passaram. Uau, Eis que tudo se fez novo, né? 2 Coríntios amém, 5,17. que Esse é o lindo, versículo que marca a minha vida, que marca realmente um novo de Deus. que lindo. E eu falo que esses são os frutos. A Gláucia é improvável, que talvez para quem está assistindo e me conhece, já viu a minha história lá atrás, e viu aquela Gláucia, às vezes, aí vagando pelo mundo, meio perdida, e hoje está aqui, mas é para a glória de Deus, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque Deus me criou de uma forma única e especial. E o que Ele tem feito através da minha vida, Ele pode fazer através da sua vida também. Basta só você acreditar nessa palavra. E o fruto que eu vejo hoje na minha vida é isso. É ver que são passos devagar, é 1% todo dia, é um pouquinho todo dia. Tem horas que a Gláucia, ela olha, sabe, já que ela fala assim, ah, Gláucia, isso não é para você. Será que você, as vozes, as mentiras que vêm na nossa Sofismas mente? da mente, Exatamente. Aí é quando eu olho e falo, não, eu tenho que crer no que a palavra de Deus fala sobre mim, essa é a verdade. as E promessas. todo dia sobre as promessas, e é todo dia você acreditar nisso. E principalmente sobre os conteúdos que a gente tem visto, as pessoas que a gente tem andado, Ambientes, ambiente que a gente tem frequentado. Então, eu acho que isso também é muito importante, porque a gente também tem que cuidar muito da nossa mente, que hoje o nosso campo de batalha é a mente. E falo isso verdade, por mim, porque é na mente onde tudo começa. Tá ali. Aí é uma guerra, né? Eu falo, é a guerra entre alma e espírito, e você tá ali todo dia guerreando. conflitante. Exatamente. Mas o fruto que eu vejo é hoje essa Gláucia que se permitiu a estudar. Eu estava trabalhando há 1 ano atrás, e aí foi quando ali já começou dentro de mim algo assim, não, já não estava me sentindo bem também no trabalho, não entendi o porquê também, e ali já, né, ali, né, nessa época as emoções não estavam tão legal. Então Ótimo. foi quando eu fiz um propósito com Deus também, senti que era o tempo de eu sair dali, tenho muita gratidão, porque com certeza aprendi muita coisa, né? Como todo lugar, a gente sempre traz Sim, aprendizados, vamos né? carregar a E o que não lição. faz bom, a gente descarta. Verdade. Mas olhar para a Glaucia, você vê, é de 1 ano atrás, agora né, não é nem de 4 anos, de quando a Uau, chave virou, né? Quando meu uau. pai faleceu, mas de quando a chave virou de 1 ano atrás, e de que realmente eu falei, Glaucia, ou você vai, né? A vida é uma só. Então eu tenho que olhar para mim. Aí foi quando eu saí, meio sem saber o que eu iria fazer, e nesse tempo ali, conversando com Deus, eu até comentei para você, já que a gente já conversou sobre isso, que eu te conheci ali pelo Instagram, a gente já se conhecia. Verdade. Aí eu comecei a te seguir, vi que você ia fazer o curso e fui fazer o curso. Mas quando eu fui fazer o curso, não foi assim, tipo, vou virar uma analista corporal e comportamental. Foi porque a Glaucia, ela estava cheia de dúvidas por dentro, cheia de, Uau. né, como é que fala, de feridas, que não Querendo sabia. entender Querendo suas entender. dores. Exatamente. Ai, por que que Uau. né? Ou por que que eu tô assim tão triste? Por que que eu tô desanimada? Ou por que que parece que as coisas não vão, não conseguem? E foi quando, né, eu te conheci, eu fiz o curso, eu me permiti, eu fui, e eu falo que ainda eu continuo me permitindo todos os dias, e essa busca, né, do conhecimento tem que ser sempre. Sempre. Tem que ser sempre. Boa. E eu falo que nós somos eternas mensageiras, não só mensageiras de Cristo, mas mensageiras também para ajudar outras mulheres. É só uma ferramenta, como a gente Isso, entende, né, Gláucia? isso. Mas é só uma ferramenta poderosa. Porque às vezes as pessoas falam, já que é só uma ferramenta, talvez eu não precise dessa ferramenta. Não, é uma ferramenta poderosa que eu admiro muito a Uhum. Gláucia, porque
porque a sensação é que parece que ela caiu de paraquedas, mas não. Ela não sabia, mas já tinha um propósito, Sim. né? Já, como eu sempre falo, já tem mulheres, já tem homens, né? Esperando para um dia ser Sim. atendido, para Sim. passar por uma avaliação com você. Mas nisso tudo, como você falou, você começou o curso como eu lá atrás comecei, para me entender ou para auxiliar alguém, mas não de certa forma para atuar assim. Sim. E o que aconteceu, Gláucia? Porque assim, ela se permitiu fazer o curso, aí ela se permitiu fazer a mentoria e ela tem se permitido todos os dias buscar mais, é isso? Sim, com certeza. É uma eterna busca do Sim. conhecimento e tem sido assim divertido também, tem sido desafiador. Às Ótimo. vezes eu choro, às vezes eu tô alegre, porque além de tudo nós somos humanas. Total. E eu falo que quando eu chego agora, né, depois de tudo isso daqui também, quando eu chegar na minha casa, né, eu tô aqui toda arrumadinha, mas tem uma Gláucia que é dona de casa, que é mãe, que é esposa, e tá tudo bem também. Então é quando a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Vai conciliando tudo. Vai conciliando. E você se apaixonou por isso, Gláucia? Foi um amor, talvez, à primeira vista, depois que você passou pelo curso, pela sua avaliação? Você acha que valeu a pena para você abrir isso? Destravou a sua mente para você buscar esse mais todos os dias? Com certeza. E isso tem afetado seus relacionamentos, nos lugares que você frequenta? Isso tem te auxiliado de certa forma? Com certeza. Que bom, gente, é isso. E nós queremos, né, deixar talvez uma mensagem para você que se identificou com ela um pouquinho só, que ela não consegue trazer tudo, mas é possível, mulher. É possível, né, Gláucia? Cabe você se posicionar, cabe você falar, opa, se ela conseguiu, se ela tem conseguido, eu entendi que não é sobre perfeição, porque nunca ninguém vai ser perfeito, mas é sobre persistir e acreditar, focando que o nosso consolo, a nossa fortaleza vai vir sempre das promessas do Senhor. Porque realmente, Gláucia, se nós pararmos e olhar para a nossa força, para o nosso, né, a nossa disposição somente, isso é pouco. Agora, quando a gente olha e fala, opa, Deus tem um plano. Ele não me colocou aqui por um acaso, tem um propósito. E aí, ele me ama tanto que ele vai me direcionar pelo melhor caminho. Gláucia, vamos dar um spoiler da sua participação aqui na imersão? Gente, a Gláucia é integrante. Ela não vai falar muita coisa, porque é segredinho, né, Gláucia? Mulherada tem que se inscrever para conseguir entender, porque, inclusive, eu acho que nem se a gente quisesse, né, transmitir tudo que vai acontecer lá, nós não conseguiríamos. Mas a Gláucia, desde lá de trás, quando nasceu a Imersão Resplandeça, ela já foi ali, ó, notificada que ela fazia parte que ela iria fazer parte do time. E como que foi para você, desde o momento, então, que você ficou ciente que você estaria lá servindo essas mulheres? Primeiramente, foi uma honra, porque eu falo assim, que Deus nos dá a oportunidade, a gente tem que realmente abraçar. E eu sou grata de verdade a você, Jaque, tudo que Deus tem feito através da sua vida, e através da sua vida, né, alcançando outras mulheres, e me alcançou também, não é verdade? Amém. Então, eu fico muito feliz, porque eu sei que também tem mulheres que às vezes tá com medo, tá com dúvida, se vai, se não vai. Verdade. Ai, e é bem, eu lembro de um meme que você colocou, né, que a gente não quer as perfeitas, a gente quer as imperfeitas. E eu me coloco no primeiro lugar, porque eu sou essa imperfeita e a gente tem que se permitir a ir. Então, que você se permita, mulher, por favor, que tá aí com medo, achando que isso não é para você, que você tá aí, né, com tantas coisas sem resposta, às vezes triste, às vezes não olhando mais a vida com tanto brilho nos olhos. Eu quero também deixar uma mensagem para você, como foi para mim um dia. Olhem de novo para a sua origem. Qual é a sua origem? A nossa origem é Deus, nós somos filhas amadas de Deus. E às vezes a gente não acredita nisso. Eu estava perdida também, achando que isso era uma verdade, né, que o inimigo plantava na minha mente. Então se permita a fazer parte da Imersão Resplandeça. E a Jaque falou para mim falar sobre um pouquinho do que, né, vai acontecer. Então, acho que eu também já disse aqui um pouco, se você está aí sobrecarregada, carregando coisas aí que não é para carregar, carregando a dor de pessoas, de mãe, de filho,
Então, se prepara, porque com certeza vai ser assim, um divisor de água na vida, não só de quem vai participar, mas na minha também, porque eu sei que Deus fala ali para todo mundo. Verdade, para É, todas nós. E ela já trouxe, ela deixou uma dica sobre o que ela vai trabalhar então, né. E é importante a gente entender, como eu tenho falado aqui, viu, o Glaucio, nos outros programas, de uma forma simples, uhum, porque às vezes a parte teórica a pessoa já vai ouvir em algum sim, lugar, ela já vai ter ciência, mas às vezes de fato ela precisa entender na prática uhum, como ela vai fazer para superar tudo isso, uhum, para ter um novo olhar, uma sim, nova ótica e claro, né, agregando sempre o poder da palavra de Deus, mas com a ferramenta da inteligência emocional que já estava tudo lá na Bíblia. é, Então, assim, não é nada que nós estamos tirando de lugares que isso, não tem sentido, não, já estava tudo na Bíblia. A partir do uhum, momento que a gente entende que é corpo, alma e espírito, que tudo está interligado, são nessas 3 áreas que nós vamos trabalhar para te auxiliar, mulher. ai, vai ser lindo, com certeza, Gente, que maravilhoso. linda ela, né, uma modelo. Eu falei para ela: "Se você não quiser ser analista, vou te agenciar, colocar ela aqui de top model e tá tudo certo". Mas brincadeiras à parte, nós sabemos que tudo é um propósito e a Gláucia está aqui por um propósito e eu louvo a Deus pela tua vida e louvo a Deus por já ver tudo o que ele tem feito em você e através de Sim, você. É amém. a nossa quase nosso princípio aqui, primeiro em nós, depois através de nós. Glaucia, eu vou deixar você encerrar, tá? Eu vou deixar a Glaucia encerrar como ela bem quiser aqui. Agradeço mais uma vez por você ter ficado até aqui conosco e se prepare que logo mais vem os próximos. Ai, ai. Então, quero agradecer a você aí que ouviu um pouquinho da minha história. Como a Jaque falou, não tem como eu falar tudo aqui, mas se permita, mulher, a estar participando dessa imersão, como eu falei, e saiba que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. A análise corporal e comportamental é uma ferramenta poderosa que Deus tem usado para alcançar a vida de mulheres, e muitas mulheres que estão aí, né, sofrendo, assim, caladas, muitas vezes, com medo de procurar uma ajuda. Então, não se cale, se permita. Gente, obrigada, viu? Obrigada, Glaucia. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.